Estou iniciando a gravação. Opa. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente pode utilizar vários ambientes para poder desenvolver as nossas aplicações. Eu vou utilizar um ambiente online, tá? Que eu gosto muito. Eu acho ele bem leve para quem principalmente tem problemas às vezes de estar com o computador, né? Às vezes o cara assiste a aula pelo celular, é uma coisa que dá para a gente, inclusive, digitar pelo celular, não é o ideal, mas dá para digitar pelo celular. Eu vou pedir só o Luiz Carlos para fechar, o pessoal fechar o microfone, acho que fechou já, eu estava dando um eco aqui. Então esse ambiente é um ambiente que eu gosto. Talvez vocês venham utilizar esse ambiente, já que vocês estão no segundo módulo, até em outras disciplinas, né, em várias outras. Ele tem um suporte bastante legal para várias outras disciplinas. E eu vou mostrar ele, e nessas aulas, nas nossas aulas de estrutura de dados, é o ambiente que eu vou utilizar, tá? Esse ambiente é o Replit, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu vou colocar o link no chat nosso aí, é o replit.com, tá? Dá para fazer ele, como eu disse, inclusive pelo celular, não é exatamente a melhor companhia o celular, mas dá para digitar, porque ele é online, basta ter acesso. E os programas que a gente vier a fazer, eles ficarão armazenados no próprio repositório dele. Então você não tem necessidade de ficar copiando, tá? Eu vou demonstrar ele rapidamente para a gente, é tranquilão ele de usar, tá? Eu já estou logado aqui numa conta minha. Deixa eu fazer um logout aqui, ó, tá? Ele tem diversos códigos, tem HTML, tem Python, enfim, eu vou mostrar. Então, ou eu me cadastro, ou eu faço login, e aí aquele esquema tradicional, você pode fazer isso aqui, o meu cadastro aqui é via confirmação do Facebook, só isso. Tá? Eu nem uso login e password aqui, eu confirmo com a entrada minha na minha conta do Facebook. Ponto. Simples assim. Tá? Simples mesmo. E aí nós temos diversas ferramentas, né, que a gente pode utilizar. É claro que a gente pode utilizar o C, mas é só fazer eu posso criar um Replit aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho Python, tenho C, tenho Node, tem Java, C++, Ruby, aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript, Scheme, Go, e aí vai, cara. Kotlin, Keybase, Fortran, Fortran, né? Tem muita coisa, são muitos Lua, o C Sharp aqui, que é o .NET, o Swift, tem o R, ó, galera aí que gosta de trabalhar com R, e por aí vai. Tem muitas opções aqui de TypeScript, que é um superset do JavaScript, PHP, ó. Tem até o SQL, né? Eu estou trabalhando com banco de dados e não consigo instalar o banco de dados. Tem um SQLite, né? Que pode fazer, Pixel, e vai. Tem muita coisa. O Replit, ele Professor, realmente... Oi? a tela do senhor não está sendo compartilhada, não. Que legal, né? Então eu vou começar tudo de novo. Vou até interromper. Não vou interromper, não. Para largar de pagar mil, eu não vou interromper, não. Vocês me avisam, sabe? Isso aí é uma coisa que não é tão incomum de acontecer. Eu começar a compartilhar minha tela, falar da minha tela e não compartilhar a tela. Peço desculpas e agradeço quem avisou. Então vou voltar aqui ao Replit, vou fazer um logout. Tá? Então eu posso me cadastrar.
Desculpa. Vou fazer login e vou logar com a minha conta do Face. Ponto. Só isso. Tá? E aqui, ó, eu vou criar o meu Replit, né? Vou dar um mais aqui só para a gente ver aquelas opções que a gente estava falando. Tem várias, muita coisa. Olha só, em quantas plataformas e quantas linguagens eu consigo trabalhar nesse ambiente. É muito legal. Tá? É online, não consome memória nossa, consome banda de rede, né? Mas olha só, muita coisa, muita coisa. Tudo isso aqui são ferramentas de desenvolvimento ou de armazenamento de dados, né? Tem SQLite, PHP, Nodes, enfim. A gente agora, eu vou trabalhar com C. Então, vou criar um Replit, que é um C, que é a linguagem C. É o que a gente vai brincar, né? Então, C, posso dar um nome aqui, eu vou colocar estruturas de dados, vai ser o title nosso. E aí, já apresentou para a gente um primeiro código, né, que é o famoso Hello World, é o código 0. Ele tem algumas coisas que eu vou comentando durante as aulas, e para executar esse código aqui, basta eu clicar aqui no Run. Então ele executou, mostrou a mensagem no printf aqui, abriu uma linha, porque tem um /n, e zerou. Tá? Então, basicamente, é esse ambiente que nós vamos utilizar. Cada exercício, eu botei estrutura de dados aqui, mas cada exercício a gente vai fazendo e vai criando os nossos exercícios a partir daqui. Por que eu vou utilizar ele? Ó, eu posso aumentar aqui, que eu vou aumentar, obviamente, porque pode ter alguém aí que está vendo a aula pelo celular, então a gente pode aumentar o código. Eu vou trabalhar mais ou menos nesse esquema e os meus resultados, eles serão sempre executados aqui. E eu posso executar esse cara como shell. À medida que a gente for usando, a gente vai aprendendo um pouco mais desse ambiente. Tá? Então, a gente vai usar esse Replit, que eu coloquei no chat, né? Não sei se alguém entrou depois que eu coloquei, mas eu vou colocar aqui de novo, porque aí quem entrou depois não vê a mensagem anterior. É esse ambiente aí que a gente vai utilizar, por essa razão que eu falei com vocês, né? Às vezes eu estou na rua, vocês estão na rua, e aí eu vou assistir a aula pelo celular, e não é legal, não é 100%, mas pelo menos dá para eu participar, dá para eu visualizar, dá para eu digitar. Se eu precisar fazer algum código, alguma alteração, eu consigo fazer, inclusive, via celular. Basta eu ter um acesso à internet. Quem não quiser utilizar ele, quiser usar uma ferramenta instalada no computador, não há problema nenhum. 100% tranquilo, vai rodar tranquilo, não há problema. O que eu vou fazer é usar o Replit e para os casos de alunos que às vezes estão em trânsito, estão saindo do trabalho, e aí o cara está no meio do caminho, vai ligar o computador como? Então ele está assistindo a aula pelo celular. O cara tem a máquina, mas aí tem um filho também, tem um irmão que está estudando naquele horário e não pode usar, então ele está olhando pelo celular. É uma ferramenta que dá para você fazer um extra, né, um paliativo aí, 100%, né, de boa mesmo. Tá? Então eu optei, isso já ano passado eu fiz isso com o pessoal de Itapiruna, numa outra disciplina, que era Python com eles, e foi legal mesmo, tá? Foi bastante produtivo, né? Aí quem não tem problema nenhum, quem não tem problema, tem uma máquina para trabalhar e tal, instale um compilador C aí, se quiser alguma sugestão, se já é que vocês não têm, depois a gente conversa, mas eu vou utilizar isso aqui. Show, gente? Até aí, tá beleza?
Beleza, senhor. Então tá bom. Tá? Eu vou dar uma olhada, que eu falei com vocês que eu vou pegar o material e sempre vou dar uma pincelada nesse material antes da gente começar as aulas. Né? Eu vou fazer muita coisa junto com vocês, mas vou pedir para vocês fazerem coisas também. Né? A gente não tem outro jeito de aprender a programar se não for programando. Tá? Então, o Munir, que ia ficar com essa disciplina com vocês, disponibilizou o material e ele me autorizou a usar esse material com vocês. Eu vou dar uma passada geral. Algumas coisas a gente até conversou na aula passada, né? Linguagem de programação C é codificação de algoritmos, isso vocês já viram na disciplina passada. Ela tem dois componentes, a sintaxe e a semântica. A sintaxe é o conjunto de regras formais para construir aquela linguagem, e a semântica dá um significado, né? Isso, numa linguagem falada de português, como a gente se comunica, é assim. Uma linguagem de programação de computadores é exatamente a mesma coisa, é uma linguagem. Né? Nós estamos falando de uma linguagem. Existem diversas linguagens de programação, cada uma delas com as suas próprias características, cada uma com o seu nível de complexidade, cada um com o seu objetivo. Então, nós temos linguagem de máquina, que é a linguagem lá do binária mesmo. Tem a linguagem de baixo nível, que é a linguagem assembly. Essa linguagem de baixo nível, vocês vão ver aí, não nessa disciplina, mas em outras disciplinas, que o nível mais baixo que a gente consegue descer na máquina é uma camada chamada ISA. Dali para baixo, só o fabricante. E linguagem de alto nível, que é essa linguagem que a gente fala, que a gente programa. Então C, C++, o C#, que é o .NET, Pascal, Ruby, Python, e por aí vai. Tá? São linguagens que são mais próximas da gente do que da máquina. Então a gente consegue escrever programas melhores, mais rápidos. Eu posso escrever direto em linguagem de baixo nível? Posso, mas aí eu tenho que conhecer o conjunto de instruções daquele fabricante. Isso é mais complicado para mim. Tipos de linguagens, nós temos linguagens que são interpretadas, compiladas, e temos linguagens híbridas. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente não está falando de linguagem de programação aqui mais, eu estou falando mais de estrutura de dados. O processo de compilação, né? Esse processo tem um código-fonte, que é o código que a gente faz. Esse código, ele transforma num código objeto, que é um código assembly, e desse código objeto ele transforma num código executável, num arquivo executável, que é o arquivo que é executado de fato pelo computador. O processo de compilação nós temos aí diversos, ele gera normalmente uma extensão exe. Exe é de execute, de executado, né? De executável. Nós temos algumas interpretações. Esse ambiente que a gente vai utilizar, ele não compila, interpreta, mas isso para a gente também vai ser transparente. A linguagem C, essa aqui eu quero falar um pouquinho mais, porque a gente até falou algumas coisas dela na aula passada. Na linguagem C, existe a parte principal, a função principal, que é onde que ela inicia a execução e termina a execução nesse ponto, né? Nós temos na organização dela diretivas de compilação, que é onde que tem as includes, as bibliotecas, as declarações de variáveis globais, os protótipos que a gente pode usar, talvez mais no andar aí a gente prototipe alguma coisa. O C, ele não tem uma formalização muito grande de distribuição, não. A gente pode colocar ele de uma outra forma, que eu vou escrever da forma que eu vou sugerir para vocês escreverem, que é a função principal sendo a última. E essas funções, essas subrotinas, em cima. Nesses casos, na maioria dos compiladores, eu não preciso prototipar. Se eu utilizar a função principal e depois minhas subrotinas, em boa parte dos compiladores, eu preciso prototipar. Prototipar significa declarar o cabeçalho da função lá no início, depois das declarações globais.
Eu estou dizendo para o compilador assim, ó, essa função, ela existe, procura ela aí que você vai encontrar. Ela normalmente ela aparece depois da função principal, depois da função main. E aí a gente tem o nosso pseudocódigo, nosso Portugal, nosso algoritmo, né? Que ele é transformado por uma linguagem chamada Pascal, e essa lógica algorítmica ela é transformada numa linguagem que é a C, que é a linguagem que a gente vai utilizar. Né? Então, da mesma forma, a gente tem uma estrutura de um programa, transformando ela para Pascal, basicamente, né, grande parte das coisas, a gente simplesmente transforma para inglês, algumas coisas não, por exemplo, atribuição em pseudocódigo, às vezes é uma setinha que usa, às vezes é o igual. Aqui em Pascal, a atribuição é 2 pontos igual. Então tem algumas variações. Início é begin, fim é o end. Já no C, aí tem uma estrutura um pouco diferente, porque a formatação dela é diferente. Aqui, ó, eu uso o nome da variável e o tipo da variável. Pascal, nome da variável e o tipo dela, o identificador da variável e o tipo. Em C, é o tipo depois o nome. O tipo depois o nome. O float depois a área. Tá? Lá é leia, em Pascal é read, e vocês já viram alguma coisa em C, é scanf aqui. Tá? Scanf, %d, e eu tenho que mandar aonde que está essa variável na memória. Eu tenho que mandar o endereço da variável. Como é que eu mando o endereço da variável se eu não sei em qual endereço? Eu uso esse operador aqui, ó, e-comercial. O e-comercial vai mandar para a função scanf aonde que essa variável está localizada na memória. O e-comercial vai mandar a variável altura aqui para o scanf. É obrigado a utilizar o e-comercial no caso de variáveis inteiras, variáveis do tipo float, é obrigatório? Sim, é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque a sintaxe é essa. A forma da gente escrever é essa. Uma recomendação que eu faço. Ah, eu não gostei disso não. Não gostou? Então você cria o seu compilador, cria um compilador D que você não precisa utilizar, porque aqui é uma brincadeira que eu estou falando, né? Aqui a gente está utilizando o compilador que alguém criou. E alguém criou, algum programador criou. O compilador é um programa também. E criou dessa forma. Então a forma que ele passou para a gente utilizar foi essa. Tá? Eu tenho que mandar uma variável, mas para a função scanf, eu tenho que mandar o endereço dessa variável. Não tem como saber qual é o endereço, porque quem cuida da alocação dessa variável na memória não sou eu, programador de C, é o sistema operacional. Mas eu tenho como passar esse endereço pelo meu código, que é usando o operador de e-comercial. Tá? No printf eu não preciso colocar isso. No printf eu não preciso. Aqui eu estou mandando o conteúdo da variável área para dentro do printf aqui. Aqui eu não preciso, mas na leitura eu preciso. Sintaxe, só isso. Só isso. Tá? Declaração em C é sempre, eu já comentei, tipo de dado e identificador. Alguns tipos aí, né? Toda variável, ela tem sinal, tá? Toda variável, sinal, que é o bit mais significativo. Qual é o bit mais significativo de uma variável? É o bit mais à esquerda da variável. Então, por exemplo, um caractere, um char, ele tem 1 byte de tamanho. O que significa isso? Ele tem 1 byte, são 8 bits, né? Então, um bit, o primeiro bit, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Esse primeiro bit, que é o bit mais à esquerda, se esse bit for 0, essa variável é positiva.
Se esse bit for 1, a variável é negativa. Por isso que o char ele varia de menos 128 a mais 127. Em 7 bits, porque o 8º bit é o bit de sinal, na verdade nós temos 8 bits num byte, sendo que um bit é utilizado para sinal. Então, para armazenar valores, nós temos 7. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7 bits, 128. Só que ele começa no 0, né? O 0 até o 127. Então, positivos tem 128 valores. Negativos tem mais 128 valores. Por isso que ele varia de menos 128 a mais 127. Ah, por que não dá 256? Dá 256. Só se ele for um char sem sinal. Unsigned é sem sinal. Sendo sem sinal, ele vai usar os 8 bits do byte para armazenar valores, começando do primeiro valor, que é o 0. Então, ele vai do 0 a 255. Nesse intervalo, dá 256 valores. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. Tá? E a mesma coisa. O int, o short int, são 2 bytes. Então, ele tem 16 bits, sendo que o bit mais à esquerda é o bit de sinal. Então, ele usa 15 bits. Em 15 bits, ele utiliza essa faixa de valores. Se for um short int, um int curto, né? Sem sinal, ele vai usar a quantidade de valores aqui diferentes, é a mesma dessa aqui. A quantidade de valores aqui, ó, é a mesma dessa aqui. Só que ele começa do 0 e vai até mais 65.535. Então, ele tem 65.536 valores no total, do 0 a 65.535. E aí o long int são 4, tem a mesma, o unsigned long int, né, o float, o double tem 8 bytes. Olha o tamanho do bicho como é que é. Ele é muito maior. Bom, o char, né, isso é uma revisão, o char, identificador da variável, o tamanho dela, eu posso usar. Aqui a gente não tem o tipo string como tipo primitivo, em C não tem. Em algumas linguagens, string é um tipo primitivo. Em outras linguagens, string é uma classe. Aqui, string, ele não é um tipo primitivo, mas o string nada mais é do que uma cadeia de caracteres. Então, aqui tem uma variável nome que armazena. A gente vai agora 200, mas não são 200, na verdade são 199 caracteres, que a gente tem um caractere que é o delimitador de fim de bloco, de fim de string, que delimita o fim da string. O caractere parece 2, mas é um caractere só. É o /0. /0 ele representa o fim da string. A gente vai vendo isso aí ao longo da disciplina. Então eu posso armazenar, eu uso um caractere para armazenar o término da string, então é 199 dígitos ou 199 bytes que eu posso utilizar, porque um já está armazenado, já está reservado para o fim da string. E aí, o printf é para escrever alguma coisa na tela. Eu posso escrever um literal do jeito que está aqui, lembrando que aqui é aspas duplas. Se eu estiver trabalhando com caractere, aí é aspas simples, também conhecido como apóstrofe. O comando printf, a gente tem alguns formatos, ficou faltando um espaçozinho. %C indica um caractere, %D é um decimal inteiro,
O é um assignment, o F é o float, o E é o tipo científico, é o double, o G, tá? O S é uma cadeia de caracteres. Então, se eu quiser escrever um tipo inteiro 33 na tela, eu tenho que botar o comando aqui de substituição, %i e o 33 aqui. A gente tem alguns comandos do barra, né? Então, se eu botar no final do printf um /n, eu vou criar uma nova linha. O /t é como se estivesse colocando uma tabulação. O /e é o retrocesso de cargo. E aí é como se eu tivesse digitei, dou um /e aqui no final. O cursor vem para cá, para o início da digitação. Na mesma linha. O /n ele vem para a linha abaixo. O /r vem para a mesma linha. Como a aspas ela é utilizada para literal, se eu quiser escrever uma aspas na tela, se eu quiser colocar alguma coisa, uma mensagem entre aspas na tela, eu tenho que usar o barra aspas no início e o barra aspas no final. E se eu quiser colocar uma barra também, eu tenho que colocar o barra barra. Porque se eu colocar uma barra só, ele vai esperar um outro caractere aqui, ó. E aí ele vai dar erro de compilação. Tá? Então aqui tem um /n, então ele escreve, vai para a linha de baixo. Aqui, ó, botou inteiro, tá aqui, deu um /n, ele veio para a linha de baixo e botou o real, deu um /n, ele veio para a linha de baixo. O scanf também tem, a gente já até comentou com ele tem umas variações, %c, %d. O e comercial, ele é obrigatório porque ele coloca o identificador da variável. Então, aqui tem o e comercial, tem que colocar. E aí um programinha exemplo, né, que a gente vai fazer um programinha já hoje de exemplo, tem um segundo programa. E vamos pegar esse programa aqui, ó, como exemplo. O que ele está fazendo assim? É uma conversão de temperatura. O que esse programa vai fazer? Ele vai declarar duas variáveis, temperatura 1, temperatura 2, vai ler o valor da variável, da temperatura 1, e vai fazer a conversão dessa temperatura 1 para a temperatura 2 e vai exibir o resultado da temperatura 2. Ele está fazendo uma conversão de temperatura. Ponto. Então vamos fazer isso aqui. Quem puder fazer junto comigo aí, vai ser até melhor. Então, vou limpar isso aqui. Vou começar do zero mesmo. Ó, ele usou a inclusão do stdio.h, é uma biblioteca do compilador. Então, eu uso o include, abro sinal de menor, né? stdio.h. Tem alguém vendo pelo celular? A letra tá boa, quer que aumente um pouco? Pode abrir o microfone aí e... Eu tô vendo pelo celular, professor, e para mim tá tranquilo. Tá de boa? Então vamos lá. Tá? Se precisar aumentar um pouquinho, é só falar. Tá? Eu só não vou colocar os comentários aqui para não poluir muito. Vou declarar o programa principal, main. Outra coisa, tem gente que gosta de colocar as chaves aqui embaixo da estrutura. Abre chaves e fecha chaves. É o delimitador de início de bloco de comandos e o delimitador de fim de bloco de comandos. Eu não gosto. Então, não há problema nenhum você colocar assim ou colocar assim. Eu gosto de usar assim, e é por isso que eu uso assim. Tá? Bom, vou declarar duas variáveis, float, né? Porque temperatura não é um valor inteiro. Então, float T1, float T2. Beleza. Aqui no exemplo, não está mostrando uma mensagem. E aí eu vou rodar sem a mensagem, depois eu vou rodar com a mensagem. Então ele está fazendo uma leitura do scanf, ó, %f, porque eu vou ler um valor float, e comercial,
T1. O ponto e vírgula aqui, ele é obrigatório. A gente vai ver que algumas linguagens, o ponto e vírgula, ele tem uma conotação. Um ponto e vírgula no C, ele tem uma conotação chamada de terminador de comando. Quando eu usar o comando if, eu vou voltar a falar sobre isso. E aí, T2 vai receber, olha como é que ele fez, ó. 1.8, por que é 1.8, né? 1,8? Porque a gente está usando um compilador que foi escrito numa conotação americana, no padrão americano. O nosso padrão, deixa eu só fazer um comentário aqui, o nosso padrão se eu colocar 1325,45, 1335,43. Esse é o nosso padrão. Então, aqui, o ponto é uma separação de milhar para as unidades aqui, unidade, dezena, centena. Depois eu mudo para milhar. E as casas decimais são divididos pela vírgula. Se eu tivesse no padrão americano, seria 1000,235,43. Lá, a separação da milhar é vírgula. E a separação da decimal é ponto. Não é vírgula como o nosso. Por isso que a gente usa ponto. E se eu tivesse mais dígitos aqui, ó, 6,23, tá? Seria o quê? Seria ponto. Então dá 6.231.235,43. Tá? Lá a gente teria 6.231.235,43 unidades. Tá? Então é por isso que a gente usa ponto, não usa vírgula. Que a gente trabalha aqui no padrão americano. T1 mais 32, ponto e vírgula. Tá? Não preciso colocar parênteses, porque isso aqui vai ser executado primeiro, porque a precedência da multiplicação ela é maior do que da soma. Se eu quisesse que primeiro somasse para depois multiplicar, eu tenho que usar aquele padrão nosso da matemática. Aí sim, primeiro ele vai somar e depois ele vai multiplicar 1.8 pelo resultado da soma. Não é o que eu quero. Eu quero que ele multiplique e depois some. Posso fazer isso aqui? Posso, mas não vai dar diferença nenhuma. Tá? A precedência ele já faz isso. Beleza, já tem o valor, basta fazer o que agora? Exibir o resultado. Então, vou dar um printf. Não é um float? %f. Vírgula. T2. Não preciso de E comercial. E como ele está retornando um inteiro aqui, tem compilador que me permite retornar void. Isso, na função main. Esse daqui não permite. Então, ele sempre retorna um int. E a gente, quando retorna um int, é um padrão, é um costume, né? Tanto faz, mas a gente manda retornar zero. Tá? Esse return zero, ele está retornando para a função principal. Só isso. E aí, beleza. Tá? Vou dar uma limpeza aqui. Limpei o console. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para a gente visualizar um pouco melhor a saída. E aí eu vou mandar executar. Posso dar um Ctrl Enter, tá vendo? Aqui, ó, Ctrl Enter. Ou posso clicar aqui, ó. Então, cliquei aqui. O que ele está aqui querendo fazer? Ele está esperando eu digitar. Ele está aqui, ó. Ele está nesse comando aqui, ó. Ele está esperando digitar o valor de T1. Seria interessante botar uma mensagem, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 20. E vou dar Enter. Então, aqui, ó, olha o cursor onde foi parar. Por que o cursor foi parar aqui exatamente na frente? Porque eu mandei a mensagem, mas não dei aquele famoso /R, ó, /N, perdão, para ele jogar para baixo.
Ah, mas aqui também você não fez. Mas aqui eu já dei um Enter. O Enter já é um barra N. O Enter, ele é um barra N. Ele é a confirmação de leitura com um barra N. O printf não tem Enter. Então, deixa eu limpar aqui de novo e vou executar novamente, só para vocês verem a diferença. Então, botar 20 novamente. Ó, o cursor já veio para baixo, por causa desse barra N. Posso criar 3 linhas? Claro. Ó, 20. Olha o cursor. 1, 2, 3. Abriu tudo aqui. Ó. Então, a primeira linha veio para cá, a segunda linha veio para cá, a terceira linha veio para cá, e como eu botei quarta, a quarta linha abriu para cá. Tá? Então, não precisa disso tudo. Mas é interessante eu botar uma mensagem aqui, né? Eu sei o que estou fazendo, eu estou lendo o código aqui, sei o que estou fazendo, mas é interessante a gente colocar uma mensagenzinha aqui para o usuário saber que, então, digite a temperatura e dou um espaço. E, claro, um ponto e vírgula, senão ele dá erro em tempo de compilação. E aí vou executar. Agora, o cara já sabe o que é para fazer. Tá? Vou digitar aí, sei lá, 25, vai ficar 20 toda hora, ele vai 77. Tá? Então, aqui tem algumas coisas que eu quero falar, né? O resultado aqui, eu tinha que botar uma mensagem aqui também. Eu posso botar uma mensagem dentro desse printf, então, a temperatura é 2 pontos. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para não criar linha. Ou poderia colocar essa mensagem antes e colocar aqui. Botar uma mensagem assim. Né? Normalmente a gente faz assim mesmo. Então, de novo, olha como já vai melhorar. 21. Então, já melhorou. Já tem uma outra relação aí com o usuário. Uma outra coisa que eu posso fazer isso aqui é dar uma formatada, né? Para ter esse monte de casas decimais. Posso trabalhar com uma casa decimal? Posso trabalhar com 2? Posso. Como? Eu coloco aqui, ó, entre o percent e o F, eu boto ponto 2. Olha o que vai acontecer. Então, 25. Não, botei 21, né, que deu acho que 80. Então, ó, 2 casas decimais. Se eu colocar aqui, ponto 1. Olha o que vai acontecer. Adivinha. 21, uma casa decimal. Se eu colocar aqui, ponto 0. Ele arredondou para 70, porque ele faz, na verdade, o conteúdo de T2 é 60.8. O conteúdo dela é 60.8. Na hora de eu mostrei com 100 casa decimal. Como eu mostrei 100 casa decimal, ela fez o quê? Ela fez o arredondamento da matemática. Era 69.8. Como retirou a casa decimal, se fosse 69.2, daria 69. Como foi de 5 ou mais, ele arredonda para cima. Abaixo de 5, ele arredonda para baixo. Tá? Então a gente vai manter aqui os dois e tá lá, botar 22 aqui, ó. 6. Deixa eu ver se eu acho. Olha aqui, 73.40. Vou colocar aqui o 0. 23. Ele deu 73, não deu 74. Por que deu 73? Porque ele deu 73.4. Na hora de mostrar, ele arredondou para baixo, como a gente faz na matemática. Os critérios aqui, dos operadores relacionais, os operadores lógicos, os operadores aritméticos, basicamente eles são iguais na matemática. Eles obedecem o mesmo critério da matemática, tá? Na sua quase totalidade, né? As restrições, as exceções que tem não são operadores da matemática, são operadores até
aritméticos, mas que não vêm da matemática, vêm do compilador mesmo. A gente vai utilizar alguns deles. O operador de incremento e decremento é um deles. Tá? 73,4. Beleza? Pessoal, até aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Quer que revise algum conceito mais? Professor, achei esse exemplo bem tranquilo. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esse mesmo exemplo, exatamente o mesmo exemplo. Então eu vou criar aqui um outro Rapid. Vou manter esse exemplo aqui, porque depois eu vou passar isso para vocês, né? Ó, eu vou pegar vou fazer o seguinte. Eu vou jogar dentro de um bloco aqui, depois eu mando para vocês. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, Pode professor, ficar à vontade. sobre questão de temperatura. Se o senhor mandar um exercício, por exemplo, de passar de Celsius para Fahrenheit, ou de uma outra forma, a gente vai ter que gravar a conta que tem que fazer para passar de um para outro? Não, nesses casos não, né? A forma Então, tem que beleza. passar. O objetivo meu aqui não é forma. O objetivo meu é a lógica que vocês vão implementar para aquilo. Entendi. Se o Vai professor ficar de tranquilo. física lá de vocês são do concomitante, né? Ou vocês estão fazendo física ou já fizeram física antes. Mas se o professor de física quiser cobrar a fórmula na hora de fazer a questão, aí é com ele. No nosso caso aqui, não. No nosso caso aqui, eu quero pegar aquela fórmula e eu quero que vocês implementem uma lógica para executar aquela fórmula. É diferente. Eu estou usando uma temperatura aqui, mas isso aí eu não... Tá? Bom, aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse exemplo e vamos modularizar esse exemplo. Ou seja, eu vou criar uma subrotina aqui. Porque essa conta aqui, ó, pode ser, né, que meu programa aqui tem umas linhas em branco, se eu tirar aqui, é bom colocar, porque facilita um pouco a leitura, mas se eu tirar aqui, ela vai ficar com 10 linhas, 11 linhas no total. Se eu tirar aqui, fica com 10. Mas eu não gosto de escrever programa assim, porque eu acho que fica muito embolado, né? Eu gosto de dar uma separadinha, a maioria gosta. Tá? Gosto de fazer assim para ficar legal, para ficar arrumadinho. Tá? Mas vamos supor que eu esteja num programa de cálculo de temperatura aí. E aí eu vou precisar usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, né? Isso aqui é uma fórmula, isso aqui é uma atribuição para uma variável do resultado dessa fórmula. Eu vou precisar usar esse cálculo em vários pontos do meu programa. Ao invés de ficar reescrevendo a fórmula o tempo todo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma subrotina que faça esse cálculo e me devolva o resultado. É isso que eu vou fazer, certo? Eu vou modularizar meu programa. E aí, eu vou transformar esse programa. Eu não quero retornar uma temperatura? Sim. Então, primeira coisa que eu coloco aqui, ó, é o tipo de retorno. Tipo de retorno. A minha subrotina vai retornar um float, tá? Aí eu coloco o nome dela, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Só que isso aqui é padrão. O main eu não posso alterar. Então, vou fazer assim, ó. Calcula temp. Calcula temp. É a minha subrotina. É ela aqui, ó. Calcula temp. Deixa de ser preguiçoso. Temperatura. Calcula a temperatura. O que calcula a temperatura vai receber para calcular? O valor de T1. Isso aqui é T1 aqui, né? Isso é T1 aqui. Que a variável lida aqui é T1. E se não fosse? E se pegar um aluno aqui? E se Gabriel chegar e não usa T1 não? Ele usa temp1. Mas quer usar a subrotina chamada calculo temperatura. Ele pode utilizar. Então aqui a gente vai colocar o parâmetro de entrada, que eu vou receber o valor, que vai ser temp, de temperatura, pode ser qualquer nome.
Aqui dentro, eu vou declarar uma variável que vai ser uma float, que vai ser tem não precisava colocar temperatura não, podia ser só T mesmo. Tá T, pronto. T vai receber a fórmula. Quem é a fórmula? 1.8 multiplicado por quem? Por T1? Não. Multiplicado por temp. Multiplicado por temp. Mais 32. Certo? Agora eu preciso retornar esse valor. Então eu vou dar um return T. Tá? E na hora de calcular o valor de T2 aqui, ó, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar aquela subrotina. Calcula temperatura. Deixa eu só colocar minúsculo aqui, porque eu gosto de colocar... Não, deixa assim mesmo. Calcula temperatura. Só que eu preciso mandar esse valor para ele. Então eu vou mandar aqui o valor de T1. Eu digitei certinho? Calcula temperatura. Tá faltando o C, professor. Agora Não. dá certo. Primeiro lá. Tá faltando o C aqui, né? Tá certo? Quer dizer, aqui embaixo que estava certo, lá em cima que faltou o C. Vê lá, obrigado. Então, calcula a temperatura. Tá? É isso que vai acontecer. O que vai ficar na memória? Deixa eu fazer um mapa de memória aqui. Não vou fazer nem com cálculo, não. Vou fazer com isso aqui que fica melhor. Tirar essas linhas de grade. Tá? Então a gente tem um mapazinho de memória aqui. Tá? Um mapa de memória. Esse mapa de memória, vocês já devem ter certamente visto isso em algum momento. Vou botar 20 aqui para ficar um pouco maior. Tá? Que o professor da aula da disciplina passada, não precisa fazer isso tão grande, né? Tá? Um mapa menor. Aqui é como se fossem os meus endereços de memória. Tá? Como a gente declarou duas variáveis, T1 e T2, eu coloco, sei lá, T1 aqui. Isso aí eu vou colocar aleatório. Porque e T2 aqui. Vou botar embaixo para não ficar na sequência. Isso aqui é a responsabilidade do sistema operacional, não sou eu que faço não. Eu, programador, né? Eu nem sei onde que está isso. O que eu sei é que fica em algum lugar. Tá? Então aqui é a nossa memória principal. Isso aqui é a nossa memória principal, nossa memória RAM. Memória principal. Tá? Que é a memória RAM nossa. Tá? Aqui é o mapa da memória principal. Isso aqui são duas variáveis, que os valores da variável T1 vão ficar armazenados nessa célula de memória, e os valores da variável T2 vão ficar nessa célula de memória. Aí você vai me perguntar assim, mas pô, tem mais duas variáveis. Tem essa variável aqui, ó, e essa aqui T. Por que elas não existem aqui? Porque a gente começou a executar o programa agora. Então a gente está nessa linha de programa. Quando a gente está aqui, o que está fora desse escopo aqui, ó, desse trecho de memória, de código, não existe. É isso que a gente chama de escopo local e escopo global. Só tem visibilidade aquilo que está aqui, ó. Por isso que T1 e T2 existem nesse momento, porque T1 e T2 estão aqui dentro da função main. Elas poderiam existir para todo mundo? Poderiam. Eu teria que colocar ela como global. Então eu tiraria daqui e colocaria aqui, ó. Agora, essas duas variáveis
elas existem inclusive aqui dentro. Se eu quisesse usar T1 e T2 aqui, ó, eu posso. Porque elas foram declaradas fora do main e antes dessa subrotina. Tá? Mas a modularização, ela prevê algumas coisas que a gente vai discutir mais para frente. E uma das coisas que a gente vai discutir mais para frente, que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina, e uma das coisas que a gente que é previsto na modularização é que o módulo ele tem que ser uma coisa independente. Ou seja, eu não posso ter nenhum identificador externo aqui dentro. Lembra daquela entrada, processamento e saída? Como é que eu jogo os dados de entrada para dentro do processamento? Via parâmetro. Por isso que eu declarei aqui, ó, via parâmetro. Isso aqui é uma variável local do tipo parâmetro. Isso aqui é uma variável local só. Isso aqui é uma variável de parâmetro. Isso aqui é uma variável local. Tá? Então, por isso que T1 e T2 estão nesse momento na memória. Aí você foi lá e colocou. Executou a primeira linha, colocou a mensagem e leu. Qual o valor que você digitou para T1? Você digitou 20. Deu Enter. Então, o valor armazenado na variável T1 é 20. E aí, agora, a próxima linha. O que a gente tem na próxima linha? A gente tem, na verdade, a gente tem um comando de atribuição e uma função. Antes a gente tinha uma expressão matemática, agora a gente tem uma função. Via de regra, só tem uma exceção, que isso acontece, que eu não vou comentar agora. Via de regra, o que acontece com a atribuição? Primeira coisa que ele executa na atribuição é todo o lado direito da atribuição. Então, tudo que tiver aqui do lado direito da atribuição é executado. Só tem uma exceção, que é no operador de incremento ou decremento, que depois a gente vai comentar. Mas, via de regra, tudo que está do lado direito, primeiro é executado. Então, eu não tenho uma expressão, mas eu tenho uma subrotina. O que ele vai fazer? Ele vai parar a execução do programa aqui e vai vir para dentro dessa função. E vai começar a executar essa função. Nesse momento, ele vai criar temp na memória e T1. Então, eu vou botar temp aqui e eu vou colocar T1 aqui. T1 não, perdão, T. Tá? Temp e T. Isso que a gente fez aqui, de mandar o conteúdo da variável T1 para dentro da variável temp, é uma passagem de parâmetro por valor. O que significa isso? Significa que ele temp vai receber, como se eu fizesse isso aqui, ó. Temp recebe o valor que está armazenado aqui, ó. Eu pego uma cópia daqui e jogo para cá. 20. Tá? Então eu peguei o conteúdo da variável T1 e copiei para dentro desse sujeito aqui. Só isso que eu fiz. Isso é passagem de parâmetro por valor. Ele cria uma variável na memória, criou temp na memória e copiou o valor de T1 para dentro de temp. Então pegou o valor que estava aqui e jogou para cá. Se eu alterar o valor aqui, é como se eu estivesse na execução alterando o valor lá. Tá? Vou deixar 20. Beleza. Bom, o que ele vai fazer agora? Ele vai executar a próxima linha. Qual o conteúdo da variável T? Não sei. Isso aqui é lixo. Isso aqui eu não sei. Não sei. Ele é criado na memória, mas eu não inicializei a variável. Se eu não inicializei a variável, eu não sei qual é o valor. Hoje, os compiladores, quando tem uma variável do tipo numérica, seja inteira, seja float, seja double, eles jogam zero, mas isso não é garantido, não. Eu teria que, para garantir que é zero, eu teria que jogar o valor zero lá. Eu não sei. Isso aqui é um lixo que está lá, na memória. Beleza. Então, agora eu vou executar. Aqui, de novo, uma atribuição. Eu tenho uma comando de atribuição e tenho uma expressão matemática
ao lado desse comando de atribuição. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer a multiplicação, depois ele vai fazer a soma. Então, 1.8 vezes 20. Então, ele vai fazer isso em algum lugar aqui. Ó. Deixa eu chamar a calculadora aqui. Então, 1,8. Aqui é vírgula, porque ela está configurada para português. Vezes 20. Igual 36. Mais 32. Chegou um resultado, 68. Então, já que ele não tem mais nada para executar aqui, ó, ele já calculou a expressão toda, agora só resta fazer a atribuição. Então, ele vai pegar esse resultado, 68, e vai jogar para dentro da variável t. Então, agora, aqui vai ficar 68. Tá? Aqui vai ficar 68. E vai mandar retornar o valor de t. Então, ele manda retornar o valor de t e encerra. Qual é o valor que ele retorna aqui, dessa função? O valor que está armazenado aqui, ó. Então, qual é o valor que está armazenado ali? 68. Então, T2 vai receber 68. Esse T2, até agora, eu não sabia qual é o valor. Então, esse T2 vai receber o valor de T. Ele vai receber 68. E isso daqui agora, quando ele sai daqui, quando ele volta para cá, essa variável e essa não existem mais. Elas só existem quando eu estiver executando calcula a temperatura. O valor aqui, isso aqui já não me interessa, porque eu nem sei que valor é esse. Não garanto que se eu for executar novamente a função calcula a temperatura, eu vou voltar exatamente para esses dois endereços. O sistema operacional pode me mandar para um outro endereço. Quem controla isso é o gerenciador de memória, não é o meu programa. O gerenciador de memória do sistema operacional, não é o meu programa. E aí ele mostra o resultado de T. Então, ó, a gente já fez 20, ele calcula e devolve o 68. Tá? Eu modularizei o meu programa. O programa ficou um pouco maior, mas eu modularizei. O que vai acontecer? Beleza. Vamos ler uma outra temperatura? Ó, vou nem digitar. Vou copiar isso aqui tudinho. Vou nem digitar, para a gente ganhar tempo. Não gosto muito de fazer isso não, mas vou fazer. Então, digite a temperatura T1. Digite a temperatura T2. E vou alterar até o valor aqui de T2 e vou colocar assim, float. Eu vou fazer isso aqui, ó, float T. Float T. Aqui. E aqui. Aqui 2. Então, T calcula T2 e vou mostrar o valor. Então, para ficar um pouco mais claro aqui, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Pô, filho, não posso ter duas variáveis com o mesmo nome, no mesmo programa? Como é que você coloca T aqui, colocou T aqui e não vai dar erro? Vai dar erro não. T1, 20, 60... Ih, faltou alguma coisa aqui. Porque eu botei T2 aqui. Deixa eu parar aqui. Eu coloquei T2 aqui. Aqui é a temperatura 1, aqui que é a temperatura 2. Coloquei não, já estava, né? Então, novamente, 20, tá? Vou botar um 25 aqui, 25. Beleza. Tá? Vou executar de novo. 20, T2, 21. Está faltando alguma coisa aqui. Calcule. T1, T2, T2. Ele está retornando.
Não, tá certo. T1, T2, tá. O que acontece aqui, ó? O T, esse T aqui, ó, ele não é o mesmo T de cá. Porque se eu fizer isso aqui, ó, T1, vírgula, T1. Isso aqui vai dar erro. Deu erro. Tá? Eu estou redefinindo o identificador T1. Ah, então tá bom. Então não vou fazer isso aqui. Eu vou colocar T1 e T1. Duas linhas. Deixa eu limpar aqui para melhorar. Mesma coisa, mesmo erro. T1, T2. Pô, mas por que aqui não deu erro? Porque o escopo aqui, esse T1, esse T aqui, ó, ele pertence a esse bloco. Apesar de estar no mesmo programa, ele pertence a esse bloco. Tá? Esse T1 aqui, ó, ele pertence a este bloco. Esse T aqui pertence a este bloco. E esse T aqui, ó, pertence a esse bloco. Vou pegar um exemplo aqui para Cristo. Gabriele Chaim. Gabriele Chaim, ela pode ter uma irmã chamada Gabriele Chaim? Não, não pode. Mas ela pode ter uma prima chamada Gabriele Chaim? Pode. A prima pode. Ela não pode ter uma irmã, mas uma prima pode. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui, ó. Eu posso ter essa variável T declarada até no mesmo programa, que a gente está no mesmo programa, porém, a gente está no mesmo programa em escopos diferentes. Esse daqui, esse T, ele pertence a esse cara aqui, e esse T aqui pertence a esse cara aqui. Quando eu estiver aqui dentro e estiver falando de T, eu estou falando desse aqui, ó. Quando eu estiver aqui dentro, executando, e estiver falando de T, eu estou falando desse aqui, ó. Tá? Posso até fazer um exemplo aqui, ó, fazendo isso, ó. T recebe 555. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, print F, o valor de T é percent F T. Tá? Vou botar um comentário aqui, comentário de bloco, porque quando me interessa executar tudo. Então, barra asterisco, asterisco barra. Se eu quisesse comentar uma linha apenas, eu colocaria só o barra barra, né? Comentário de linha. E aí, isso aqui não vai ser executado. Isso aqui vai ser como se fosse linha em branco. Só vai executar o de cima. Eu inicializei o valor de T aqui, ó, com 555. Eu criei a variável T e já mandei mostrar o valor da variável T. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, vai me pedir a temperatura T1, 20. Beleza. Então, eu estou aqui, ó. Eu estou nessa linha aqui. Quando eu digitar Enter, ele vai vir para essa linha. O que é essa linha? É uma atribuição com uma função aqui. Primeiro ele vai executar a função, depois ele pega o resultado da função, atribui em T, e depois ele mostra o resultado de T. Beleza. Vou dar Enter aqui. Ó. Enter aqui, né? Ó. O valor da variável T é... Ele nem mostrou nada. Deixa eu botar um percent F aqui. Eu botei E comercial. Percent. Vou botar um barra N aqui, só para ele criar a linha ali. Ó, 20. Aqui, ó. Ele botou 0, 0, 0, 0 aqui, não botou nada. Tá? Botou nada. Por acaso ele botou 0, mas você não inicializou com 555? Inicializei com 555. Porém, o T que está aqui, ó, não é o T daqui. Se eu escrever isso daqui, aqui, beleza. Esse T que eu estou falando aqui, é esse T aqui. Então, olha só. Ó, primeiro ele mostrou o valor de T,
depois ele mandou essa mensagem e está esperando eu fazer a leitura, né? Então, 20. Esse valor de T aqui, ó, é o valor que eu estou mostrando desse T. Por acaso ele está mostrando 0, mas poderia mostrar um outro valor. Por que ele não mostrou o resultado? Porque eu botei aqui, ó. Eu botei comentário aqui no resultado. Ok? Deixa eu tirar isso aqui. Tirar esse absurdo aqui. Tirar isso aqui também, porque isso aqui também não interessa nesse momento. Tirar esse comentário. Tirar esse comentário aqui de cima, que também não está dentro do nosso escopo. Deixa eu ver se tem alguma besteira aqui que eu fiz. Então, print. Esse printf é da... Ah, tá. Eu apaguei aqui em algum momento. Falando, apaguei o valor da variável T1. É esse aqui, só que é T1. E aqui T2. Então, vou botar um comentário aqui. Cálculo temperatura T1, temperatura T2. Gosto de dar um espacinho, só para a gente finalizar. Eu vou colocar 20 e vou botar 25, 21. Tem alguma coisa errada no cálculo aqui. Load temp, calcula T1. Retornando o mesmo valor, gente. Retorne T. Temperatura, calcula temperatura. Load temp, pega temp, tá certo. Tem alguma besteira aqui que eu não estou vendo, mas ele está com um erro de lógica aqui. 20, tá dando, a temperatura é 20. Ah, tá, desculpa. É porque eu estou mostrando o valor de T1, né? Aqui, o erro de lógica meu. Ao invés de mostrar o valor de T, eu estava mostrando o valor de T1. Ao invés de mostrar o valor de T, eu estava mostrando o valor de T2. Era por isso. Oh. Por isso que estava mostrando ele mesmo. Agora a gente vai falando 68 e 69.8. Beleza? Bom, eu vou disponibilizar também esse código aqui para vocês no arquivo. Todo código que eu fizer, eu vou tentar disponibilizar para vocês aí, para vocês irem olhando o código, digitando o código de novo, tentando fazer o código depois de exemplo, sem olhar o código. É assim que a gente vai de fato aprendendo a programar. Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouco e abrir para perguntas aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Nada? Ficou claro? Deu para entender o escopo da variável, o escopo local? Né? O que vocês acharam aí? Eu acho que deu para entender um pouco sim, professor. Porque a gente teve uma pegada também no módulo passado sobre isso, então deu para pegar um pouco sim, deu para ter uma noção. Qual a recomendação? Faça os programas. Não tem ambiente, Tá, usa o Replit. É tranquilaço. É muito bom, dá para usar, bacana. Você vai gastar um tempinho se ambientando, mas, sei lá, eu não sei se vocês têm uma disciplina chamada Programação Web. Eu não conheço, como eu não era do Campo Centro, eu estou no Campo Centro, a partir de dezembro do ano passado que eu vim para cá, eu era do campus Itapiruna.
Eu vim removido agora. Então eu não conheço muito bem a matriz de vocês. Mas vamos supor que vocês façam uma disciplina chamada programação web. Programação web é o quê? HTML, CSS, JavaScript. Isso é programação web. Esse REPT pode utilizar programação web com ele. Vocês têm uma disciplina que é Java. Pode usar o REPT com ele. Vocês têm uma disciplina que vai trabalhar com Python. Pode usar, é o mesmo ambiente, cara. Então, mesmo que vocês gastem um tempinho agora para se achar no ambiente, vocês vão utilizar esse ambiente possivelmente, vocês não vão, vocês podem utilizar esse ambiente em outras disciplinas que vai demandar programação. Tá? Muito possivelmente vocês vão poder utilizar esse ambiente em outras disciplinas. Então vale a pena. Ao invés de ficar instalando um monte de coisa, foca ali. Esqueci meu computador, encontrei com um colega na rua, tira uma dúvida, eu abro a internet, e, aqui, esse erro de lógica, acabei de cometer um erro de lógica agora. Acabei de pegar aqui, na hora de mostrar, eu estava mostrando a própria variável da leitura. Estava mostrando T1 e estava mostrando T2. Falei, 20 dá 20, 21 dá 21, alguma coisa. Isso é um erro de lógica. Na hora de conversar aqui com vocês, eu alterei de T para T1 e de T para T2 aqui. Visualizei, acertei, compilei, funcionou. Simples assim. E é assim que a gente vai arrumando nosso código. Pessoal, se tiver mais alguma coisa, se quiserem falar mais alguma coisa, se não tiver, por mim, eu já dou pro satisfeito o dia de hoje. Se por acaso estiver programando pelo site e a internet cair, a página recarrega e fecha ou continua? Não, aí a página sai, né? E aí volta. Ele tem um salvo automático lá, né? Mas esse salvo automático não é toda hora, ele tem de um tempinho. Mas acontece isso aí mesmo, Mike. Às vezes acontece. É duro, mas acontece. Aí uma dúvida também, o senhor já tinha falado, acho também, eu uso o deve ser mais, né? Aí como que funcionaria assim para entrega assim, das atividades? Não, eu peço o código, né? Normalmente as atividades que vocês vão me mandar é um código texto, é um texto. Eu rodo o programa que vocês mandarem. Eu não quero resultado, entendi. Não. Eu quero faça um programa para fazer isso, isso e isso. Você me dá um código com o código fonte e eu executo ele aqui. Pode usar o deve ser mais, não tem problema. Pode usar qualquer ferramenta que vocês quiserem. Eu optei por usar o REPT porque tem uns casos de alunos que às vezes o cara trabalha e na empresa onde ele trabalha ele não tem tanto acesso às vezes ao computador e quando tem ele não pode ficar usando o computador da empresa e aí ele pega o ônibus para ir para casa, ele pode de repente estar assistindo uma aula no celular e está tentando, e está buscando, então acompanhar o exercício digitando pelo celular, enfim, foi por isso que eu acho que praticidade. Dali para outras ferramentas, vocês fiquem à vontade, pode usar o que vocês quiserem, não há problema nenhum. Até o REPT não é obrigatório. Então tá bom, beleza. Tá bom? É só mesmo para facilitar para os casos de alunos aí que às vezes têm uma dificuldade e só está com o celular na mão. Teve um aí que falou que estava com o celular acompanhando. E aí? O que esse cara faz? Vai fazer exercício? Se eu passasse um exercício para valer nota, ele não vai fazer porque está com o celular? Ele faz. Ele faz pelo REPT. Entendeu? É por isso. Pessoal, beleza então. Semana que vem a gente está de volta. Eu vou postar essa aula e vou postar esse código aqui para vocês. Gostaria que vocês refizessem o código. Botassem para rodar. E aí é assim que a gente começa de fato a programar. Beleza? Beleza, professor. Tá, então vou encerrar a gravação aqui.